Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero falar um pouco sobre o método ProArt. O método ProArt é um método de identificação e avaliação dos fatores de riscos psicossociais criado pelo Emílio Pérez Facas. Então, nesse livro aqui, ele indica os detalhes do protocolo e suas aplicações. Mas, basicamente, o que esse método avalia? Ele avalia as seguintes dimensões do trabalho: escala da organização prescrita do trabalho, estilo de gestão, escala de sofrimento patogênico no trabalho e escala de danos físicos e psicossociais no trabalho. Então, como que o método funciona? Então, para cada dimensão do trabalho, existe um conjunto de perguntas e existe uma escala de 1 a 5, onde o 1 é nunca, 2 é raramente, 3 às vezes, 4 frequentemente e 5 sempre. Então, você aplica esse questionário aos trabalhadores, os trabalhadores respondem cada item de acordo com a sua percepção. Então, para cada dimensão do trabalho, existe um conjunto de perguntas. Ele vai responder de 1 a 5. Depois você faz a somatória de pontos, calcula a média e aí você chega em um nível de risco. No caso aqui, dessa escala da organização prescrita do trabalho. Então, de 1 a 2,29 tem um risco alto. Risco alto requer uma intervenção imediata. De 2,30 a 3,69, risco médio, ação curto e médio prazo. E de 3,70 a 5, risco baixo. Então, para a escala de estilo de gestão, também vai ter um conjunto de perguntas. No caso aqui, são 21 perguntas a respeito do tipo de gestão. Os trabalhadores também vão responder. Ao final, você chega a uma somatória de pontos, faz a média e chega numa faixa onde vai indicar um estilo de gestão da organização, se é individualista ou coletivista. Para a escala de sofrimento patogênico do trabalho, também tem um conjunto de perguntas questionando como que o trabalhador se sente em relação ao trabalho, que são 28 perguntas, e depois, ao final, depois da somatória de pontos, chega-se à média, e aí vai chegar num nível de risco 3,75, risco alto, ou seja, altos níveis de sofrimento psíquico no trabalho. 2,30 a 3,69 é uma situação de alerta. E 1 a 2,29, risco baixo. E por último, tem a escala de danos físicos e psicossociais no trabalho. Então, também, como que está o sentimento do trabalhador a respeito dessa dimensão do trabalho. Então, aqui, por exemplo, amargura. Ele vai responder de 1 a 5. Nunca, o 5, sempre. Nesse caso aqui tem 23 perguntas. E como interpretar o resultado a partir da média. Então, 3,70 a 5, risco alto. Então, altos danos aos trabalhadores. 2,30 a 3,69, risco médio. E de 1 a 2,29, risco baixo. Então, a norma NR1 agora deixa explícito que a empresa deve identificar e avaliar os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Então, e a NR17 ela fala que a organização pode adotar ferramentas qualitativas, semi-quantitativas ou a combinação destas. Então, você pode aplicar uma ferramenta dessa para identificar se tem ou não fator de risco. É muito importante saber o que esse método avalia.
Por exemplo, se você chegar nessa escala de sofrimento patogênico no trabalho, se você chegar aqui num risco alto, aqui já indica alto nível de sofrimento psíquico, ou seja, é o dano, não é o perigo. Aí você vai ter que avaliar, de acordo com essas perguntas, quais seriam os perigos, porque o perigo é a fonte com potencial de causar dano. Aqui, nesta escala, se você chegar a um alto risco, significa que é alto nível de sofrimento, ou seja, já é o dano no trabalhador. Então, é um ponto de atenção. O que que o método avalia? Ele é para identificar perigo ou é para identificar se existe dano já no trabalhador? Então, essa escala aqui avalia se o trabalhador está tendo algum sofrimento no trabalho. E o mesmo para essa escala de organização prescrita. Então, tem diversas perguntas. Quais serão os perigos que você vai identificar a partir desse resultado? Porque aqui no resultado não mostra qual é o perigo, só menciona que tem um alto risco relacionado à organização do trabalho. E na organização do trabalho pode ter diversos perigos. Você pode chegar à conclusão, por exemplo, que o número de trabalhadores é insuficiente para a execução da tarefa. Ou pode ser que está faltando clareza na definição das tarefas. Ou pode ser que está faltando autonomia para a realização das tarefas. Ou falta de comunicação adequada. Beleza? Então segue para vocês aí o método e até a próxima.